Obrigado, Raquel. Obrigado, Sandro. Obrigado ao Guedes Juiz de Fora por mais essa. Acho que já é a terceira palestra que eu faço aqui, né? A impressão que é. E fico muito honrado e agradecido a vocês. Vocês estão me vendo direitinho aí? Né? Eu não estou usando... Deve estar um pouco escuro, é que minha luz fica aqui atrás. E eu tenho uma luminária aqui, mas ela esquenta, então não vou ligar, não. E não vale muito a pena também, assim, digamos que a configuração aqui não vale muito a pena ficar exposta. Mas, por um instante, eu pensei que a gente estava com a Mona Lisa presente aqui na nossa palestra, mas é a Joyce. Eu olhei assim e achei que era a Mona Lisa. Mas... Obrigado, Joyce, pela presença. Edmar! Está parecendo a Mona Lisa. Obrigado, Joyce, pela presença. Um beijo. Bom, essa palestra, primeiro, porque o interesse, como que eu cheguei a esse tema, né? Primeira coisa, o interesse realmente pela literatura espiritualista em geral. Em segundo lugar, né, talvez porque a obra mais conhecida, o texto mais conhecido de São João da Cruz, seja um poema, né, A Noite Escura da Alma. Creio que esse é o texto mais conhecido, que eu sempre pensei que era um poema, só um poema. Lindo, belíssimo, né? Já virou música, não sei onde aquela cantora canadense, né? Que gravou, fez uma melodia bonita, ficou uma canção muito bonita, e sempre me interessou, e sempre achei assim um pouco... bom, eu estou aqui com o mouse na mão, as pessoas vão pedindo entrada, eu vou admitindo, tá? Sempre achei esse um texto, ao mesmo tempo que belíssimo, né, também denso, né? E aí vai, né? A gente vai. E esses dias eu tenho um Kindle, né? Estava lá no Kindle bem baratinho, um livro de São João da Cruz chamado A Subida do Monte Carmelo. E comprei e comecei a ler. E aí eu descobri, talvez eu já tivesse visto essa informação antes, que isso com certeza eu já tinha visto, que o poema A Noite Escura da Alma, ele é a condensação de uma doutrina preconizada por São João da Cruz. O que eu não sabia é que esse livro, esse texto que eu não conhecia, vim conhecer agora, A Subida do Monte Carmelo, eu não sabia que ele é a explicação da doutrina contida no poema A Noite Escura da Alma, né? E é um texto bem volumoso, não é, né, excessivamente volumoso, mas é bastante volumoso. E, quer dizer, o poema realmente condensa muito. E hoje nós vamos nos prender só à primeira estrofe do poema. Então vamos lá, eu vou começar a compartilhar aqui, senão eu vou falando demais e eu tenho muita coisa para mostrar. Espera aí, só um minutinho. Estou tentando... Ah, tá. Vamos ver aqui. Eu tenho apanhado dessa fase aqui de fazer o modo apresentação. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Como é que está aparecendo para vocês? Está aparecendo? Tá, mas não está em modo de exibição, tá? De apresentação. Os slides estão aparecendo no canto esquerdo, em miniatura. Sim. É como eu estou vendo. Quando você clica aí nesse botão mesmo que você está, não acontece nada? Aí. Não vai. Isso tem acontecido em outras palestras.
Deixa eu tentar. Eu tenho 3 telas aqui. Aí não acontece nada. Vamos tentar. E aqui não adianta. Peraí. Piorou. Bem, não. Aí tá bom, assim, não, tá bem legível. Agora, se você conseguir diminuir, então, um pouquinho aquele canto esquerdo, onde aparecem os slides em miniaturas, talvez dê, não, para arrastar um pouquinho e diminuir. Tá. Aí, pronto. Pode ser assim? Pode, ficou ótimo. Bom, então vamos lá. Vamos tentar de novo ali, de novo agora ali no modo de apresentação, será que dá? Não deu, mas tá, eu acho que tá bom. Acho que na última, nas 2 últimas... Agora deu, Raquel. Deu? Porque... Deu sim. Ah, tá. Engraçado é que eu tenho um monitor grande aqui, eu tenho um computador e um monitor grande. No computador não está modo apresentação, no monitor grande está, e os dois estão conectados por cabo. Vai lá entender. Para você está com o modo apresentação? Não tá, não, porque no modo de apresentação não aparece essa barra de ferramentas superior do PowerPoint vermelho. Mas tá muito bom. Tá bom, então vamos lá. Então, o título da palestra é esse, né? Os Apetites da Alma, comentários de São João da Cruz sobre os apegos em A Subida do Monte Carmelo, que é o nome do livro ao qual me referi, né? Só uma curiosidade aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver o que eu vou dizer. Eu estava procurando uma figura, né, de monte, de montanha, para usar como pano de fundo aqui, da tela do PowerPoint. Gostei dessa aqui, né, salvei e fui aplicar uns filtros nela. Quando eu apliquei esse filtro, apareceu essa sombra aqui, ó, não sei se vocês veem na ponta do mouse, vocês chegam a ver, está embaixo do O. Então, embaixo do O do Monte Carmelo, esse do, embaixo do O tem uma sombrinha que parece um homem chegando ao pico de uma montanha e olhando para frente, onde ainda tem outro pico mais alto. Eu achei muito interessante a coincidência, né, a brincadeira, né? Então é essa mesmo que eu vou usar. Realmente, para mim, aqui parece bastante com o homem. Não sei se vocês conseguem ver. Então, vamos começar falando sobre João da Cruz, ou São João da Cruz. Se o slide passar, é melhor, né? Não passou. Gente. Tenta na lateral direita, tem essa barra de rolagem. Tenta passar o próximo slide. No canto direito, tem uma barra no canto direito. Isso. Acho que se você for por aí, você vai conseguir. Deu certo? Eu fui com o mouse, mas agora que eu entendi que você falou direito, eu estava pensando no lado esquerdo. Agora eu lembrei da barra de rolagem. Tá. Então, João da Cruz, né? Juan de la Cruz, em castelhano. Esse OCD, o O, eu não sei bem o que é, mas o CD deve ser, acredito que seja Carmelita Descalço, Ordem dos Carmelitas Descalços, né? Descalços, acho que é isso. Foi um místico, sacerdote e frade carmelita espanhol, venerado como santo pelos católicos. Nascido em Fontiveiros, em Castela a Velha, foi um dos mais importantes expoentes da Contra-Reforma. Eu vou ler bastante, gente, mas é porque o texto é tão rico, tão essencial para a apresentação, que eu preciso ler. Mas eu não vou ficar só lendo, eu vou ficar também comentando, tá? Gente, isso aqui está um segredo, porque o mouse agora não aparece aqui na tela para mim, aparece só lá no... Bom, foi, ó. Tá bom, vamos lá.
Acho que eu descobri alguma coisa aqui. Bom, então, a Contra-Reforma, né, em 1545, a Igreja Católica Romana convocou o Concílio de Trento, estabelecendo, entre outras medidas... Oi? Dá licença, Dilma, eu acho que para a gente não passou, não. Bom? Vocês podem confirmar, Maristela? Para mim ainda está no João da Cruz. Isso. Está igual o seu, Raquel, não passou. Então, Edmar, talvez uma sugestão seria você clicar ali no miniaturas e voltar com as miniaturas e você vai clicando nos slides. Mas você sabe o que aonde... Espera aí. Pronto. Vamos ver se agora a coisa... Como é que está aí para vocês agora? Continua o mesmo, João da Cruz. E agora? Agora sim. Agora você colocou um balão, né? Como explicação, é isso? Mudou? Aí voltou, agora está sem o balão. Tá. Então, agora introduz agora isso. Agora, de repente, até valeria a pena. E agora? Mudou alguma coisa? Mudou, tá assim, um balão explicando Contra-Reforma. Aí apareceu um balão. Não está a tela inteira, não? A tela inteira e aí um balão explicando Contra-Reforma. Então, assim tá bom? Tá. Vamos em frente. A barra está aparecendo para vocês no alto? Sim, mas não está atrapalhando, não. Em cima do texto? Bom, vamos lá. Não. Agora que eu entendi a barra da transmissão do Zoom, né? Não está, não. Não. Então, João da Cruz foi um místico, sacerdote e tal, né? A Contra-Reforma foi o movimento da Igreja Católica, o movimento que a Igreja Católica empreendeu para frear, né, para tentar se contrapor à Reforma Protestante, que tinha acontecido pouco tempo antes, né, iniciada por Martinho Lutero, né, aquele fato histórico. Então, é uma reforma católica, né? Ou Contra-Reforma. Houve a Reforma Protestante e a Igreja promoveu a Contra-Reforma e esse concílio de Trento, né, que vai ser falado em seguida. Gente, essa coisa está complicada, viu? Na hora que eu arrumo uma coisa, outra deixa de funcionar. Por que será isso, hein? Não sei, mas será que se você, na esquerda, ali onde tinha aquelas miniaturas, se você voltar com elas, não fica mais fácil? Porque aí você vai clicando nelas. Parece que agora deu. Vamos tentar aqui, vamos ver se vai dar agora. Então, aí, em 1545, a Igreja convocou o Concílio de Trento e estabeleceu, entre outras coisas, a retomada da Santa Inquisição, né, o Tribunal do Santo Ofício, a criação de um livro, de uma relação de livros proibidos pela Igreja, incentivo à catequese dos povos do Novo Mundo e a criação de novas ordens religiosas, entre elas a Companhia de Jesus, né, os jesuítas. Então, foi um movimento assim, de endurecimento, né, em reação à reforma protestante. Endurecimento e de busca, né, de crescimento, né, incentivo à catequese dos povos do Novo Mundo. E são fatos históricos que até hoje ainda reverberam, né, na humanidade toda, né, ou em grande parte da humanidade. Aí hoje eu introduzi aqui isso aqui saiu fora do lugar. Que aqui tinha... bom, são medidas, outras medidas que foram tomadas, né? São a reforma das ordens religiosas, né? Essa edição do Catecismo Tridentino, que é isso aí que eu trouxe nesse balão, né? Uma monumental obra da fé. Isso aqui eu tirei do site da Amazon, né? Onde a Amazon, na venda desse texto, né? Monumental obra da fé católica, obra de referência indispensável para os párocos, coordenadores de catequese, seminários e casas de formação teológica.
que deve ser colocada no conjunto das obras de estudo dos que desejam aprofundar, enriquecer e iluminar o seu conhecimento dos elementos da fé católica. Quer dizer, é um texto de formatação, né, de doutrinação, realmente, de formatação da maneira de pensar das pessoas, né? Odmar, não está passando os slides aqui, eu estou no primeiro slide ainda. Deixa eu sair de tudo aqui, então. Porque agora eu não estou conseguindo. Eu vou. Pronto. Deixei de. Pronto. Cadê a barrinha? Muita gente está com esse problema no Zoom desde que esse ano começou, né? Eu não sei o que o Zoom fez que Eu não tinha estragou alguma coisa. Então, de repente. Todo mundo está tendo esse problema. De repente é isso, porque eu não tinha esse problema, né? Já, vocês sabem, né? Você e Raquel sabem que eu estou brincando com o Zoom aí toda semana, quase, né? E esse ano começou isso. Eu estava pensando que era meu computador. Bom, vamos ver aqui agora. Não, isso está acontecendo com várias pessoas. Até o mestre Jacó é mestre em ensinar o pessoal a consertar o problema. Vocês dizem que queria me ajudar no meio da reunião, não teve jeito, não. Aí, Edmar, agora talvez seja interessante você deixar, então, as miniaturas, que aí você vai mudando os slides a partir dele. A partir dela vai trocando. Vamos ver se agora passa. A Contra-Reforma. Mudou? Sim. Mudou? Bom, então, Concílio de Trento, né? Agora ficou mais fácil. Vamos ver se agora eu estava aí, né? E também essa Vulgata, né? A adoção da Vulgata é que aí passou a haver uma Bíblia, uma tradução latina da Bíblia, feita por São Jerônimo, que foi declarada a Bíblia oficial. Oficial, está errado isso aí, né? Alguma coisa aconteceu na formatação do texto, que eu copiei e coloquei aí. Bom, então essa Bíblia passou a ser a Bíblia oficial, né? Quer dizer, houve um período de endurecimento. João da Cruz, e agora vindo para a figura dele, né? Ele foi um místico, né? Sacerdote, frade carmelita, espanhol, venerado como santo pelos católicos. Isso aí eu já tinha lido. Grande reformador da ordem carmelita, é considerado, juntamente com Teresa de Ávila, o fundador dos carmelistas descalços. Também é conhecido por suas obras literárias, hein? Tanto sua poesia quanto suas investigações sobre o crescimento da alma são consideradas o ápice da literatura mística e se destacam entre as grandes obras da literatura espanhola. A gente vai ter uma leve impressão disso aqui, né? De que é o ápice da literatura mística ocidental, católica e tal. Uma curiosidade é que aqui fala da obra poética dele, os da minha geração, né, e muita gente das gerações posteriores que gostam de Raul Seixas conhecem a música chamada Água Viva, né? Que eu acho que a letra é do Paulo Coelho, não tenho certeza agora. E essa música ela é baseada em um poema de São João da Cruz, um poema muito bonito de São João da Cruz. Eu acho que ainda tem um vídeo, mas bem que me parece que eu procurei há um tempo atrás, não achei um vídeo na internet, assim, bem tosco, onde Raul Seixas fala. Ele fala ali, né, não foi um plágio, foi uma apropriação do poema e trabalharam ele para ficar melhor para musicar, né, e ficou muito bonito realmente. E ali ele fala, né, que essa música Água Viva é baseada em São João da Cruz. É muito bonita. Quem não conhece, vale a pena procurar para conhecer. E uma letra muito mística, claro, né? Então ele era realmente muito ligado à poesia. Ele foi canonizado em 1726 por Bento XIII e ele é um dos doutores da Igreja.
Em Medina, aí eu vou pulando assim, porque era muita coisa, aí eu já perdi tempo para caramba e tem muita coisa aqui, então eu vou dar uma corridinha aqui nessa parte da vida dele. Em Medina, ele entrou para uma escola de 160 crianças pobres, recebeu educação básica, principalmente a doutrina cristã. Serviu como acólito no mosteiro, depois ele trabalhou em um hospital, estudou humanidades na escola jesuíta, e a Companhia de Jesus era era uma organização recém-criada, fundada por São Inácio de Loyola. Em 1563, ele entrou para a Ordem Carmelita e adotou o nome de João de São Matias. Depois, em 64, professou votos como carmelita e viajou para Salamanca. Estudou teologia e filosofia na Universidade de Salamanca, e essa estadia foi muito importante, pois lá ele conheceu esse Frei Luís de León, que era versado em exégese, hebraico, aramaico, estudos bíblicos, né? E um dos destacados estudiosos do seu campo, autor de uma controversa tradução do Cântico dos Cânticos para o espanhol. Nessa época, as traduções para outras línguas eram proibidas, da Bíblia eram proibidas na Espanha. Então, ele estava ali perto de renovadores, né? Teresa d'Ávila querendo renovar a Ordem Carmelita, esse frei aí que foi influente na vida dele era um renovador também, né? E ele também tinha a mente propícia para as renovações, né? Ele foi ordenado, até agora ele não foi ordenado ainda, né? Foi ordenado em 67 e tinha a intenção de entrar para a Ordem dos Cartuchos, mas numa viagem que era dedicada à contemplação solitária e silenciosa, à meditação, à oração, à interiorização. Numa viagem a Salamanca, de Salamanca até Medina del Campo, ele encontra a freira carmelita Teresa de Jesus, que estava na cidade para fundar seu segundo convento. Ela tinha seus projetos, né, para reformar a Ordem Carmelita, que visavam esses projetos purificar a Ordem Carmelita. Isso vai ter reflexo no texto dele, que nós vamos abordar, essa busca da purificação, reintroduzir a observância da regra original de 1209, que havia sido relaxada, né? De acordo com essa regra, com a Santa Teresa, a maior parte do dia e da noite deveria ser dedicada à recitação da liturgia das horas, aos estudos e leituras devocionais, à celebração da missa e a períodos de contemplação solitária. Haveria ainda longos períodos de silêncio, especialmente entre as completas e a prima. As roupas deveriam ser mais rústicas e mais simples do que as que passaram a ser utilizadas depois de 1432. Além disso, todos deveriam obedecer à instrução contra o uso de calçados, que também tinha deixado de ser observado isso, né? E foi dessa última observância que os seguidores de Teresa entre os carmelitas passaram a ser chamados de carmelitas descalços, distinguindo-se dos frades e freiras que não entraram nesse processo de reforma. Então, veja que a parte de cima aqui da tela é tudo assim, misticismo profundo, interiorização, né? E João foi um grande místico, né? João da Cruz foi um grande místico. Deixa eu desligar o ventilador aqui. Então, tudo isso vai influenciando a formação dele. Ela pede a João que desista dos cartuchos, né, para segui-la, né? Ele acaba desistindo, depois ele viaja com ela, ele estuda mais em Salamanca, viaja para Valladolid, onde ela planejava fundar outro convento. Depois de passar algum tempo, esses conventos eram femininos, tá? E depois de passar algum tempo ali, aprendendo sobre essa nova forma de vida carmelita, em outubro do mesmo ano, ele vai, acompanhado por esse frade, fundar um novo mosteiro agora para frades, o primeiro a seguir os princípios da reforma de Teresa, da Ordem Carmelita. Em 1568, o mosteiro foi finalmente inaugurado. E no mesmo dia ele muda o seu nome para São João da Cruz, para João da Cruz. Então, deixemos agora a vida dele de lado, né? E vamos para... Isso aí vale a pena pesquisar mais sobre a vida dele, tá? Eu trouxe muito pouca coisa aqui. O livro
A Subida do Monte Carmelo. Bom, como eu já disse, ele explica a doutrina contida no poema Noite Escura da Alma. E aqui uma citação do livro. Encerra-se nas canções seguintes toda a doutrina que desejo expor na subida do Monte Carmelo, assim como o segredo de alcançar o mais alto cume desta montanha, que outra coisa não é senão um estado de perfeição, estado sublime, que aqui chamamos união da alma com Deus. Eu não sei o que veio primeiro, se foi a doutrina ou se foi o poema. Se ele escreveu a doutrina e condensou no poema, ou se numa inspiração que ele teria tido aqui, uma especulação puramente minha, não vi nenhuma referência a isso, né? Mas talvez ele tenha escrito esse poema e depois destrinchado, né, na doutrina do Monte Carmelo, da subida do Monte Carmelo. Canções que ele fala aqui é o nome que ele adota nesse livro para estrofes. As canções são as estrofes do poema. E aqui só destacando, né, o estado de perfeição, que é a união da alma com Deus. A união da alma com Deus, né, a gente pode lembrar de qualquer tradição genuína que a gente queira pensar, né? Yoga busca união, né? Yoga significa união, por exemplo, né? Mas a alquimia busca juntar, né, o denso com o sutil, e obter o ouro a partir dessa junção, o ouro simbólico da perfeição a partir dessa junção. Então, essa questão da união da alma com Deus, ela é o ápice das doutrinas místicas, né? E às vezes nem tão místicas assim, né? Mas é o ápice de toda a verdadeira doutrina espiritualista, né? Da busca espiritual. Gente, você vai querer brincar comigo? Esse texto, ele é literatura mística. Essas notas aqui são minhas, tá, gente? É literatura mística, mas exige entendimento racional. Por que eu coloquei isso? Porque o verdadeiro misticismo é um caminho interno, né? No verdadeiro misticismo se abre mão de recursos externos, inclusive da leitura, inclusive do racional, né? do intelecto. Mas isso no momento que realmente, ou na etapa em que se está buscando a união da alma. A alma não está ligada ela mesma a essas coisas, a tudo que é externo, né? Ela independe disso. Mas houve um caminho traçado pelo mundo externo para que a alma possa buscar a união, se desgarrar desse mundo externo e buscar a união. Então, nesse momento, é o verdadeiro misticismo, né? O místico é o misterioso, é o que está interno, é o que está dentro, né? Então, é uma literatura que é mística porque leva ao misticismo, mas enquanto objeto de estudo, ela exige entendimento racional, né? Ele é necessário. Não se identifica, são observações minhas, não se identifica esse texto com textos usuais da literatura católica, por não colocar a Igreja como o único caminho para a união da alma com Deus. Ou seja, ele diz que o texto é uma doutrina, mas não é uma doutrina da Igreja. Isso aí eu acho que eu posso afirmar que não é a doutrina católica, porque ela abre mão dessa intermediação da Igreja, para que a alma consiga a união com Deus. Ao propor a união da alma com Deus por um caminho interno, parece que São João da Cruz rechaça a ideia de um Deus antropomórfico e externo ao homem. Isso também é uma observação minha, porque até agora eu não li o livro todo, ainda não passei eu comecei a segunda parte, eu não passei da primeira estrofe ainda, e já valeu uma palestra que não cabe tudo que eu queria colocar nesse período aqui que nós vamos ficar juntos aqui, mas no que eu li até agora, ele não faz nenhuma menção a um Deus antropomórfico externo, embora ele esteja sempre usando a palavra Deus. Mas, para mim, em momento nenhum fica essa impressão de que ele cultua esse Deus antropomórfico e externo. Bom, A Noite Escura da Alma. Aqui, citando, né?
em que canta a alma a ditosa aventura que teve em passar pela noite escura da fé, na desnudez e purificação de si mesmo, à união com o amado. Então, veja, é um estado de desprendimento, é um estado de compreensão, é um estado de coisas sublimes que a ditosa, que a aventura, né, que passar por essa noite escura, que por enquanto vamos ter como sofrimento, como dificuldade, vamos ter essa ideia da noite escura agora, passar por essas dificuldades, por esse sofrimento, a alma considera uma ditosa aventura. Né? Por quê? Porque leva à união dela com Deus. Né? Então, há ali desnudez e purificação. Desnudez, a alma se desnuda, ela abre mão de todas as suas vestimentas de matéria. E purificação, pelo mesmo motivo, praticamente. Né? Então, aqui é chegado o momento em que a alma necessita, os balões são sempre meus, tá? Os itálicos também são sempre meus, e quando eu reconhecer alguma outra coisa minha aqui, eu digo. É chegado o momento em que a alma necessita desfazer-se de tudo que é excessivo. Em outras palavras, exercitar o desapego. Nada mais que pertença ao mundo das criaturas deve ser acrescentado. É hora de mergulhar em busca do que é essencial. As aspas para criaturas é porque ele usa muito essa palavra. E eu diria, se eu pensava em criaturas, eu creio que sei lá, uma herança aí cultural, uma herança da minha criação, né? Talvez vocês tenham isso também. Falar em criatura não é uma criatura, é uma pessoa, né? Uma criatura como uma pessoa. Não, ele fala de criatura aqui como tudo o criado, tudo que faz parte da criação, tudo que faz parte desse nosso mundo. À noite. Para explicar e fazer compreender a noite escura pela qual passa a alma, antes de chegar à divina luz da perfeita união do amor de Deus, na medida do possível neste mundo, seria necessária outra maior luz de experiência e de ciência do que a minha. João da Cruz falando. As ditosas almas destinadas a chegar a este estado de perfeição devem, de ordinário, afrontar trevas tão profundas, suportar sofrimentos físicos e morais tão doloridos que a exigência humana é incapaz de compreendê-los e a palavra de exprimi-los. Somente aquele que por isso passa saberá senti-lo, sem todavia poder defini-lo. Muito profundo, né, isso aqui. Exige um pouco de atenção, mas eu gosto muito de bater nessa tecla, né? Por mais que a experiência alheia que nos chega através de um livro, através de uma palestra, através de um filme, através de uma narração, né? Por mais que essa experiência tenha valor para aquela pessoa e tenha valor para a gente como informação, para a gente ela só será informação. A nossa experiência será só a experiência de ler, de ouvir, de assistir, mas a experiência real é vivência. Então, nós temos que dar às coisas os seus devidos valores, né? E valores, né, que importam para esse liberar, né? Para essa liberação da alma, para essa união da alma com Deus. Então, sim, intelecto, importante, muito importante, mas não é tudo. É necessário dar outros passos, né? Altruísmo, reflexão, interiorização, né? Tudo isso, né? Nós já ouvimos várias vezes, né? Eu trouxe aqui essa figura da alquimia, né? Vocês talvez saibam que eu gosto bastante de alquimia, né? Porque por conta dessa questão do desnudar, do purificar, né? Essa figura é muito interessante. Ela tem, talvez, acho que meu mouse deve estar passando aí para vocês, tem essas duas crianças aqui, Sol e Lua, que seriam os dois princípios primordiais, as duas polaridades, né? Separadas, né? E necessitando de um desenvolvimento, necessitando de um processo para o seu crescimento. Essa mulher, ela é uma deusa da mitologia grega. Na mitologia grega, ela é
na mitologia romana ela é Latona, e na mitologia do panteão grego ela é... Esqueci agora o nome dela, mas ela é a deusa do anoitecer, a deusa do processo de escurecer, de escurecimento. E lembremos aqui da cor negra como simbolizando a ausência de luz, nada mais do que isso. É quase Letieri o nome da deusa aqui, mas não veio ainda. Bom, então o que é que está acontecendo aqui? Esses dois homens, né, estão lavando a deusa, estão dando um banho nela, esfregando com bucha, jogando água, purificando Latona, purificando a deusa do anoitecer. E essa figura, lá no seu original, ela tem uma legenda assim: purificai Latona e rasgai vossos livros. Ou seja, é hora de clarear o que está escurecendo ou o que escureceu. Os livros, todo o conhecimento externo, talvez já tenha passado a fase de buscar o conhecimento externo, seja intelectual ou de alguma outra forma. A hora agora é de prática, a hora agora é da purificação. Claro, vai continuar lendo, tem até livros rasgados aqui embaixo, ó. Aqui tem livros rasgados, né? Aqui nesse montinho. Eu acabei de perceber isso agora, eu nunca tinha percebido isso, está aí do meu nariz. E eu já usei essa palavra algumas dezenas, essa prancha algumas dezenas de vezes. Então, esse processo da purificação, e isso é quase que um resumo de tudo o que eu vou falar, esse processo tem a ver com o crescimento das duas crianças, com essa possibilidade para que o espiritual e o material cresçam, se purifiquem e se unifiquem, para que aconteça a união da alma com Deus. E aqui o poema, vamos ler rapidamente, lembrando que a gente só vai abordar a estrofe 1. Em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa ventura, saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada. Na escuridão, segura, pela secreta escada disfarçada, ó ditosa ventura, na escuridão velada, já minha casa estando sossegada. Em noite tão ditosa e no momento em que ninguém me via, nem eu olhava coisa, sem outra luz nem guia, além da que no coração me ardia. Olha que coisa bonita, né, e profunda, né? Essa luz me guiava com mais clareza do que a do meio-dia. Em plena noite escura, né? Tinha uma luz que guiava mais do que a clareza do meio-dia. Aonde me esperava quem eu bem conhecia, em lugar onde ninguém aparecia. Paradoxos, né? Ideias contraditórias, né? Que levam à reflexão, né? Essa luz me guiava com mais clareza que a do meio-dia. Aonde me esperava quem eu bem conhecia, em lugar onde ninguém aparecia. Ele estava tentando ir a esse lugar, né? Ó noite que me guiaste, ó noite mais amável que a alvorada, ó noite que juntaste amado com amada, amada já no amado transformada. Amada é a alma, amado é Deus, né? É o sublime, né? É o divino. E por isso que esse poema é escrito como se fosse uma mulher falando, porque é a alma de São João da Cruz que está falando. Em meu peito florido, que inteiro só para ele se guardava, quedou-se adormecido. E eu, ou seja, Deus chegou ao peito dele, Deus chegou à alma. E eu, terno, o regalava, e dos cedros o leque refrescava. Da ameia a brisa amena, quando eu os seus cabelos afagava, com sua mão serena em meu colo soprava, e meus sentidos todos transportava. Esquecida, quedei-me, o rosto reclinando sobre o amado. Cessou tudo e deixei-me, largando meu cuidado, por entre as açucenas olvidado. Esse é o poema todo, né? E a gente vai ficar na explicação da primeira estrofe apenas. Estou com medo da minha voz falhar. A minha garganta não anda muito boa e eu estou falando pra caramba. Bom, então é isso aqui que a gente vai
abordar. Em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada. Aqui uma citação da Wikipédia, né? Wikipédia. A alma, nesta primeira canção, canta a ditosa sorte e ventura que teve em sair das coisas criadas e livrar-se dos apetites e imperfeições existentes na parte sensível do homem, em virtude do desregramento da razão. Parte sensível do homem, os sentidos, os desejos, que são exacerbados pela falta do uso da razão, pelo desregramento da razão. Então, sair dessa situação é uma aventura, por mais que isso seja difícil e complicado. É o que está dizendo aí, né? A exata compreensão desta doutrina, porém, exige que se saiba não ser possível à alma alcançar o estado de perfeição. Eu estou achando que eu estou enganado, eu estou achando que isso aqui... Eu vou conferir, mas eu acho que isso não é da Wikipédia, eu acho que é do texto mesmo, eu acho que eu me enganei. Eu devo ter copiado o slide e deixado o link aí embaixo, mas eu tenho a impressão que é do texto mesmo. A exata compreensão dessa doutrina, porém, esse aqui é o anterior também, porém, exige que se saiba não ser possível à alma alcançar o estado de perfeição sem passar ordinariamente por duas espécies principais de noites, denominadas pelos mestres da vida espiritual vias purgativas ou purificações da alma. Via purgativa, é um nome sugestivo, né? Não deve ser fácil, né? A primeira noite ou purificação se realiza na região sensitiva da alma. Será explicada desta canção e na primeira parte deste livro. A segunda noite, que visa as faculdades espirituais, será tratada na segunda canção, que não interessa muito isso, vamos passar, e a purificação passiva vai ser lá no final do livro. Né? Isso aqui era só dando um pouco a estrutura do livro. Esta primeira noite refere-se aos principiantes, quando Deus os começa a pôr no estado de contemplação. Dela também participa o espírito, ou seja, não apenas o ser mortal. Lembrando que itálico é meu. O espírito, né? Não apenas o ser mortal participa desse processo, né? Como a seu tempo diremos. A segunda noite ou purificação refere-se aos já aproveitados, quando aqueles que já tem um mínimo ali de compreensão, né, para buscar a purificação, né? Aos já aproveitados, quando Deus os quer pôr no estado de união com Ele. E esta é mais obscura, tenebrosa e terrível purificação, conforme explicaremos mais tarde. Aqui tem coisas bem interessantes, né? A primeira coisa, assim, e a coisa que eu quero ressaltar, é que isso aqui, se a gente for ler Patanjali, se a gente for ler outras tradições, isso aqui está dito com outras palavras, né? Essas etapas, né? Dhyana, aquelas etapas lá da Raja Yoga, né? É a mesma coisa, né? Só que sem os degraus daquele jeito, né? Mas também com etapas, né? E os processos em si são os mesmos, né? A alma sumariamente revela desta estrofe que saiu levada por Deus só por amor dele e inflamada neste amor, exaltada, né? Entusiasmada, né? Inflamada, né? Para procurá-lo em uma noite escura. Não tem guia. O guia é interno, né? O guia é aquela luz de Deus, né, para usar, olha como ele usa Deus aqui, mas ele não dá para se afirmar com certeza que esse Deus é pessoal, né? Ele é levado por Deus, né? Ama a Deus, né? E é levado por Ele, né? Para procurar ser um guia, né? Essa noite é a privação e a purificação de todos os seus apetites sensitivos, os desejos, tudo que atrai os sentidos, né? Relativamente a todas as coisas exteriores do mundo, aos prazeres da carne, como também aos gostos da vontade. E aqui não é só
os prazeres grosseiros, né? Quando fala em prazeres da carne, a gente tem um pouco essa noção, embora experiências da carne sejam sublimes também, mas quando elas ficam apenas no âmbito do desejo, elas são, de certa forma, grosseiras, né? Claro que há a experiência amorosa, né, que envolve os prazeres da carne, né? É outra história, né? É outro nível, né? Outro patamar. Mas tudo que atrai, não só os prazeres da carne, tudo o que é coisa passageira que nos atrai, tudo isso são os apetites, né? São essas coisas que a gente... Apetite, eu tenho apetite no almoço, almoço. À noite eu tenho apetite novamente, porque a fome voltou. Então, tudo o que pede um retorno àquela experiência é um apetite. É um retorno para uma satisfação momentânea. Esse trabalho é feito pela purificação dos sentidos. E por isso se diz que quando sua casa se achava sossegada, isso é, tendo purificado a parte mais sensível e todos os apetites nela adormecidas, porque, em verdade, não pode sair das penas e angústias dos cárceres. Eu vou reler isso aqui tudo. Tinha uma barrinha me atrapalhando aqui. A alma revela sumariamente nessa canção que saiu levada por Deus só por amor dele e inflamada neste amor, para procurá-lo em uma noite escura. Esta noite é a privação e a purificação de todos seus apetites sensitivos, relativamente a todas as coisas exteriores deste mundo, aos prazeres da carne, como também aos gostos da vontade. Este trabalho é feito pela purificação dos sentidos. E por isso se diz que quando a sua casa se achava sossegada, isto é, tendo pacificada a parte sensível e todos os apetites nela adormecidos. Porque, em verdade, não pode sair das penas e angústias dos cárceres dos apetites sem estes estarem mortificados ou adormecidos. E eu dei aqui como exemplo a meditação. A gente só consegue se elevar um pouco quando, pelo menos, o pensamento está tranquilizado. Né? Então, isso, em termos da verdadeira união, da união maior, significa amortecer, né? Fazer com que os sentidos percam todos os seus interesses no mundo externo. A meditação aqui foi só um exemplo, né? E esses apetites, né, eles são uma prisão, né? Porque ficamos ali sempre querendo repetir as experiências para termos satisfação, para acharmos que estamos sendo felizes e tal. Isso se aplica a emoções, né? A emoção, o verdadeiro amor, talvez não o amor mais sublime que possa existir entre duas pessoas, talvez ele abra mão dessas repetições em prol do próprio amor, em prol da pessoa amada. Um amor já com tendências egoístas, ele vai querer sempre a presença da pessoa, vai haver um sentido de posse. Então, a gente vai sempre achando algumas nuances, né? Algumas gradações em tudo isso, né? É importante que a gente não criminalize as coisas, porque elas têm o seu papel. O que é ruim é o aprisionamento em determinadas coisas. Não faça. Tem hora que ele quer brincar comigo aqui ainda. A primeira noite ou purificação se realiza na região sensitiva da alma e será explicado... não, acho que eu voltei, né? Não. E será explicado nessa canção, na primeira parte do livro. Para entrar nessa purificação ou noite ativa dos sentidos... Gente, eu tenho tanto material ainda. Não, já estou na 39. Então, Para entrar nessa purificação ou noite ativa dos sentidos, é preciso cultivar... Raquel e Sandro, vocês me controlam aí. Eu tenho bastante coisa ainda. Aí vocês, se eu não ultrapassar o tempo, por favor, parem, tá? Para entrar, ou me avisem para eu tentar fechar. Para entrar... São 8 horas, geralmente vai até 8h30. Tá bom. Que horas são agora? Não, acho que vai dar para chegar lá. 8 horas. Acho que dá para chegar. Para entrar nessa purificação...
Oi? Edmar, e se você precisar e preferir, a gente pode fazer também uma parte 2, tá? Tá. Para você não correr. Eu deixo essa opção. Fica bom também. Tá dando para acompanhar do jeito que está indo? Tá. Sim, tá lindo. Ó, Obrigado, Raquel. Para entrar nessa purificação ou noite ativa dos sentidos, é preciso cultivar um desejo contínuo de imitar Cristo em tudo. E isso se chama via iluminativa. Rejeitar os sentidos e não alimentá-los. Inicia-se uma mortificação consciente dos apetites e desejos, que visa desapegar o coração das coisas do mundo, voltá-lo para Deus, pois somente quando se sair completamente da prisão das paixões e dos apetites que ainda provocam a alma, a mesma terá sua casa sossegada para começar a sua união com Deus. Mortificação. É preciso ter cuidado com essa palavra. A gente fala bastante isso nas nossas reuniões, nossos estudos, vemos essa questão, né? Porque não é simplesmente matar, negar. Né? Sempre é bom repetir, não é negar um desejo, não é negar um apetite, não é negar uma necessidade de experiência. Isso é protelar a experiência. Né? Então, é mortificação consciente. Né? É abrir mão quando realmente aquilo não for incomodar, porque eu deixo de ler um determinado livro, de ouvir uma música. Aí estou lá perto da união com Deus e lembro daquela música. Quero ouvir aquela música, quero ler aquele livro. Né? Então, um exemplinho bobo, né? Mas não é mortificar. Isso é uma energia que tem que ser tem que se propiciar um caminho para a boa fluência dela, né? Redirecioná-la, né? Desapegar o coração das coisas do mundo, né? Não é também não gostar das pessoas, não gostar de coisas, não querer bem as coisas, não ter apego, né? É saber se relacionar com aquelas coisas, com aquelas pessoas, estar no mundo sem ser do mundo, né? A expressão que eu acho maravilhosa, né? Eu estou no mundo, mas o mundo é só uma ferramenta para que eu tenha as minhas experiências, as experiências necessárias, e não algo que me prende. E aqui, então, essa via iluminativa, né? Eu fui buscar, que eu não sabia bem o que era, e vi, então, que na doutrina católica existe uma sequência, né? Acho que é a via purgativa, a via iluminativa, e uma outra via, que eu já não me lembro agora, que seria isso, né? Seria um preparo de purificação, o preparo de começar o processo de união e a união em si, né? Então, a doutrina católica fala disso também, só que tem que ir atrás dos textos para achar isso aí, né? As coisas certas. Mas essa via iluminativa, ela corresponde também a coisas de outras tradições. Voltando aqui, então, né? Em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamadas, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, já estando a minha casa sossegada. Os apetites, os apegos já não estão incomodando tanto, ou de maneira nenhuma. Aqui eu tenho essa dúvida agora, se já pararam totalmente de incomodar, ou se a casa sossegou o suficiente para eu poder dormir, digamos assim. Se já não há o barulho que me atrapalhe de dormir. Se eu vou ter um sonho bom, né, sublime durante esse sono, é uma outra história, talvez. Aí, isso aqui é de São João da Cruz. E 3 razões para chamar de noite esse processo de purificação dos sentidos e apetites. Por que ele chama isso de noite, de escurecimento? Ele vai dar 3 razões, né? Primeiro, quanto ao ponto de partida, pois renunciando a tudo que possuía, a alma priva-se do apetite de todas as coisas do mundo pela negação delas. Isso aqui é citação do texto, não é meu, não. O ponto de partida é no mundão. Estamos aí envoltos pelo desejo, estamos envoltos pelos apetites, né? Por tudo que nos atrai, né? E aí vale todas as gradações do desejo, das vontades, né?
Não é só aquelas coisas grosseiras, né? A gente está envolvido com tudo isso, né? Quando começamos a nos privar disso, é um processo de escurecimento. É uma noite que se inicia, né? Se isso for na base da mortificação, vai explodir, né? Esse sair dessas experiências, ele deve ser feito na medida que realmente a gente consegue sair sem ter saudade. De alguma forma, sem ter saudade. Eu, às vezes, me privar de algo para atingir outra coisa, por exemplo, eu paro de comer carne para fazer alguma coisa. Aquela parada de comer carne talvez não seja definitiva. Estou dando um exemplo qualquer que me veio aqui, né? Talvez ela não seja definitiva, porque ela não partiu de um impulso interno ou de uma não necessidade mais de comer carne, uma não necessidade real. Eu estou criando um motivo para aquilo, né? Talvez não dê certo. Então, esse processo de conscientemente ir fazendo isso, né? Abrindo mão, mesmo que seja conscientemente, é um processo de escurecimento, porque eu estou fechando a janela dos sentidos, né? Eu estou fechando a janela para aquilo que me desperta o apetite. O segundo motivo, quanto à via a tomar para atingir o estado de união. Esta via é a fé, noite verdadeiramente escura para o entendimento. Lembra que a gente falou agora há pouco que o caminho é feito no escuro, que a busca é feita no escuro. Então, essa busca, ela se baseia na fé, porque o que foi lido até aquele momento, como o que foi estudado, o que foi aprendido, o que foi ouvido, o que foi informação interna vindo, elas vão ser úteis agora, mas como um roteiro mental, porque, na verdade, vai se navegar no escuro. Esse mundo da fé verdadeira, ele é irracional. E a razão não participa da fé verdadeira, porque ela recorre a um embasamento, digamos assim, muito interno, muito pessoal, né? Mas que é um caminho não conhecido, ou que me leva a caminhos não conhecidos. Por isso é uma noite também, né? Eu estou com fé e vou tentar chegar no local aqui pelo meio da selva. Tenho fé que eu vou chegar lá, né? Essa fé pode ser fundamentada em alguma coisa, ela pode vir de dentro verdadeiramente, no processo intuitivo, mas há uma coisa de escuro na fé, realmente, de escuridão. Terceira razão se refere ao termo ao qual a alma se destina, ao destino da caminhada, né? Termo que é Deus, ser incompreensível e infinitamente acima das nossas faculdades, e que por isso mesmo pode ser denominado uma noite escura para a alma nesta vida. Até parece uma coisa contraditória, até meio blasfema, né? Meio uma blasfêmia, né? É dizer que Deus é uma escuridão, mas para o nosso intelecto é uma escuridão, no sentido de que nós não sabemos o que é, né? Ou quem é, qual a verdadeira natureza de Deus, nós não sabemos. Então, é um caminho que fecha uma janela e escurece. Fechou os sentidos, houve um escurecimento. Entra na via da fé, que é escuridão. E o próprio Deus, para a gente, ainda é algo oculto, por isso escuro, né, da linguagem que o texto usa, né? Então, esse caminho é um caminho realmente sem corrimão, o único corrimão é a fé, né? E ele vai, durante todo o texto, ele vai usando passagens bíblicas, né? Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, ele vai pegando citações para embasar, para justificar as coisas que ele está dizendo, ou para ilustrar, né, o que ele está dizendo. E aqui, para essas 3 noites, ele cita isso aqui. No livro de Tobias, são elas as noites figuradas pelas 3 noites que, em obediência ao anjo, o jovem Tobias deixou passar antes de se... vou repetir. No livro de Tobias, as noites são figuradas pelas 3 noites que, em obediência ao anjo, o jovem Tobias deixou passar antes de se unir à esposa.
O anjo Rafael ordenou-lhe que queimasse, durante a primeira noite, o coração de um peixe, símbolo de um coração afeiçoado e preso às coisas criadas. Primeira noite, né? Abrir mão do apego, da afeição às coisas criadas. Pessoas, tudo, tudo. Né? O sorvete que eu gosto, o carro que eu quero comprar, tudo. Né? Abrir mão do interesse por isso. Não é abrir mão de usar as coisas quando necessárias, né? Mas abrir mão de que isso é o objetivo maior da vida, né? Em alguma medida, abrir mão na prática mesmo. Os carmelitas descalços abriram mão até do sapato, né? De verdade, né? Na segunda noite, o anjo disse a Tobias que ele seria admitido na companhia dos santos patriarcas, que são os pais da fé. Aí repousa na solidão da fé que exclui as notícias do entendimento. É aquilo que eu disse, né? A fé não é racional. A fé não utiliza a razão. Para se chegar a essa fé, houve uma passagem importantíssima, né, pelo processo do entendimento da razão. Né? Mas, quando se entrega à fé, a razão, o entendimento já são deixados de lado. Aí já são outros mecanismos nossos sutis que estão atuando. E na terceira noite foi prometida a Tobias a bênção. Esta bênção é o próprio Deus, que pela segunda noite, a da fé, se comunica à alma de uma forma tão secreta e íntima que se torna uma outra noite para ela. Isso aqui eu não vou nem tentar explicar, né? Já é um outro nível, né? Mas a coisa vem no escuro, realmente, né? De uma forma, digamos, secreta, né? E vamos voltar na estrofe rapidinho aqui, só para a gente... Em uma noite escura, de amor e ânsias inflamada, fé. Isso é a fé. Ó ditosa aventura, saí sem ser notada, já estando minha casa sossegada. Né? Então, a gente pode ter isso aqui como base, né, dessas citações aqui. Passada a terceira noite, que é quando se acaba de fazer a comunicação de Deus ao Espírito, ordinariamente em grande treva para a alma, logo se segue a união com a esposa, que é a sabedoria de Deus. O anjo disse a Tobias que após a terceira noite se unisse com a esposa. Olha que bonito, né? Olha que outro sentido que dá para o texto bíblico, né? Que coisa profunda, né? Que coisa cristalina também, né? na questão do ensinamento profundo, né? Agora que a gente tem essa orientação de como entender, pelo menos para mim, né? De como entender isso, né? Tem hora que não funciona aqui, eu tenho que passar com o mouse e insistir um pouco. Para a compreensão, vou explicar com clareza cada uma dessas noites. Observemos, porém, que as três são uma só noite, dividida em três partes. Não vamos dar muita importância a isso, é um pouquinho complexo, né? Mas, na verdade, é um processo só que ele tem três etapas, né? É o processo da união da alma com Deus, né? A primeira noite, a dos sentidos, pode ser comparada ao crepúsculo, momento em que já não mais se distingue os objetos entre si. Já houve ali uma perda, né, nos objetos do sentido, né? Já se perdeu ali, já se começa a misturar as coisas, já começa a tirar os olhos também deles, né? Começa a ficar um pouco misturado, né? Há uma perda do interesse, né? A segunda noite, a da fé, assemelha-se à meia-noite, quando a obscuridade é total. A terceira, finalmente, comparada ao fim da noite, e que dissemos ser o próprio Deus, precede imediatamente a luz do dia. E a luz do dia é a união com Deus. Né? E aí vem o capítulo 3, né? Eu não tinha colocado essa numeração de capítulos antes, mas vamos lá. Declara a primeira causa desta noite. Então, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A Raquel fala, eu não sei se vocês teriam paciência para uma segunda etapa, mas a Raquel falou dessa possibilidade. Vocês querem que eu continue? Vocês querem que eu pare aqui
eu tenho medo de que haja uma perda. Eu poderia mandar o PowerPoint para todos, porque eu teria medo de haver uma perda do que veio até agora, né? Porque eu não sei para quando nós marcaríamos, né? De repente, até para semana que vem, se o Get e a loja toparem. Talvez fosse mais interessante, mas eu deixo a critério de vocês. Eu tenho ainda mais de 30 telas para projetar. Deixo com vocês. Edmar, eu acho que uma segunda etapa, né, que são 30 telas ainda, eu creio que uma segunda etapa seria interessante. Muito legal o tema. Está valendo a pena? Então, Edmar, a gente está aqui no slide 54, né? E aí a gente tem mais 9, né? Até chegar no capítulo 4. E a minha sugestão seria você continuar no 3. O que você acha? E aí encerraria no 3. Aí você pode fazer isso, né, no seu tempo, porque é um assunto muito profundo, bonito, e dessa forma como você está trazendo. Acho que a gente não pode perder mesmo. Digo com vocês. Membros da Loja Fênix, eu vi que pelo menos o Oswaldo e o Mariano entraram. Se vocês quiserem opinar também, já que é uma reunião conjunta. Também gostaria de ouvi-los, né? Porque essa reunião conjunta. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Denise. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Denise. Desculpa, não consegui te atender com a meditação, mas eu cheguei aqui por conta da minha aula de yoga que eu dei lá na sociedade, não consegui chegar a tempo. Me desculpe, prometo para uma próxima. Imagina! A próxima. A gente sentiu falta. Obrigada. O que vocês acham, Denise? E aí, vocês gostariam de opinar? De fazer esse segundo encontro? Que a ideia é a gente, o Edmar, né, está aqui sugerindo, ou ele envia os slides, e a nossa ideia também é que continue, faça uma parte 2. Eu acho. Fala, Oswaldo. Mais velhos primeiro, vai. É isso, Mariana. Vai. Eu sou da 18ª dinastia egípcia, você é sumeriano, é mais antigo. E o Edmar é pré-Atlante, então ele é o mais antigo. Mas eu acho que, inflando um pouco o ego do Edmar, só os slides não têm o mesmo charme, né? Então, seria e a mesma competência, né? Não há slide que substitua o irmão Edmar. Então, eu acho melhor, e como ele disse que tem 30 slides pela frente, se ele falar 2 minutos para cada slide, dá 1 hora. Então, é melhor que a gente faça uma segunda reunião. A data aí a decidir de acordo com as 2 lojas, evidentemente. Obrigado. Obrigada, Oswaldo. Obrigado. Eu sinto parecido do relator. Porque é o seguinte, até porque, se for só o slide, levando-se em conta uma característica humana, que é a preguiça, a pessoa vai guardar e não vai ver. E se ver, pode suscitar algumas dúvidas que só o autor da palestra que poderá dirimir essas dúvidas. Então, é muito melhor marcar uma segunda parte que você vai ter o sabor de um poeta. Não, ele basicamente, com a sua voz maviosa, nos brindar com a sua exposição. Quem sabe, no final, até com o verso dele, inspirado no São João da Cruz. Gente, eu estou impressionado. Na Loja Fênix eu não ouço elogios assim, não. Eu quero fazer mais reuniões assim. Porque a gente tem que fazer boa vizinhança aqui. E o que está acontecendo, gente? Eu estou impressionado aqui. Viu? Bom, os comentários sobre essa coisa de pré-Atlante, isso aí, o bullying corre solto na Loja Fênix, tá, gente? Bom, não, eu pensei em enviar os slides para que vocês possam rever, né,
para que, se a gente marcar mais para frente, para daqui mais algum tempo, para que todo mundo possa rever o que foi dito até agora, rever as telas, né? Para não desligar totalmente, e também mandar para os membros, né? Eventualmente, se alguém quiser vir para a segunda parte, poderá ver os slides também e ter uma base do que foi falado, para eu não ter que voltar, né? Foi nesse sentido que eu pensei em enviar os slides. E aí a gente ainda teria um tempinho, são só 10 minutos, né? A gente teria um tempinho para conversar agora, né? Tá certo, porque aqui você está no capítulo 3, né? Na primeira, na tela inicial. Mas não leve em conta essa coisa de capítulo, não, que eu acho que nem precisaria ter colocado isso aqui. Mas é que aqui eu acho que dá uma parada num ponto que a gente meio que divide aqui um pouco o assunto e não fica uma parada no meio de um tema. Uhum. Tá, então fica a seu critério, Edmar. Você quiser continuar mais um pouquinho até 8h30 ou deixar esse espaço. Se for voltar uma outra noite para a segunda etapa, eu preferiria conversar agora. Sim. Que vocês se colocassem, né, que vocês até pergunta, né? Não sou assim tão capacitado como disse o Oswaldo, não, né? Mas eu brinquei mais com o texto, né? Mas eu ouvi as percepções de vocês. Eu dou muito valor às percepções das pessoas. Edmar, você vai deixar os slides que você já apresentou ou você vai deixar todos que você tem? Não, eu vou mandar todos. Vocês poderão até olhar. Não vou cortar, não. Vou mandar tudo. Alguns membros do Get até já tem, a Raquel e a Maristela, né? A Raquel e a Maristela, acho que eu mandei para a Raquel, porque eu estava correndo o risco de não conseguir projetar aqui. Mandei para a Raquel e a Raquel mandou para a Maristela. E aí eu mando para os grupos da loja também. Tá certo. Então, só para saber, se eu achei que você ia mandar só os que você já apresentou até agora. O que vocês acham? Eu acho que pode mandar tudo. Que aí as pessoas podem até ler, né, olhar antecipadamente e vir com alguma coisa para colocar, alguma coisa para perguntar. Pode ser, pode ser. Então, fazemos uma segunda etapa? Melhor, Sim, né? acho que vai ter que ser, por conta do horário, acho que vai ter que ser, né? Uhum. Aqui no Get, a gente tem um compromisso semana que vem, mas a gente está fazendo um estudo do livro Os 7 Temperamentos Humanos, então, assim, a partir do dia 10, a gente não tem nenhum compromisso, assim, externo, alguma outra palestra programada. Então, só semana que vem que a gente já tem uma, mas depois, aí, se vocês quiserem, né, para conciliar a agenda, ver algum dia que seja bom para vocês, tá? Aí a gente conversa na Depois loja. a gente vai conversar isso depois. Mas a gente podia aproveitar, então, esse tempinho. Queria saber se alguém tem algum comentário a fazer ou alguma pergunta. Eu falo rapidinho aqui, 1 minuto só. Ô, Edmar, incrível como é que tudo se encontra, né? Os caminhos são muito semelhantes, né? Sim. Toda a sua leitura aí, a parte que você colocou do seu jeito ou a parte do livro, para mim é tudo a mesma coisa, né? É sempre essa descoberta, essa escuridão que a gente vive no mundo cotidiano, no mundo mundano, né? E a hora que a gente passa a olhar para uma luz interna e como que a gente consegue escalar a si mesmo, né? Então, tudo se encontra da mesma maneira. Por isso, não precisamos brigar por ser linhas diferentes, né? Religiões diferentes, estudos diferentes. Não há necessidade de debatermos sobre isso se vai chegar no mesmo ponto. Era só isso. E só complementando um pouquinho, né, comentando um pouquinho o que você disse, é muito comum, né, de repente, uma pessoa, e se eu falo muito isso, né, talvez já tenha falado em reuniões aqui conjuntas nossas, mas é muito comum, por exemplo, uma pessoa que não consegue, digamos, compreender o Patanjali, ou compreender um texto budista, ou não ter uma compreensão muito boa, ou aqueles textos, né, não tocarem o fundo da pessoa,
não tocar no interior da pessoa. E aí vai para uma outra tradição, que pode ser essa aqui, ou uma outra linguagem. Aquela linguagem é como se ela fosse uma linguagem da alma da pessoa. Aquela linguagem desperta nela coisas mais profundas, do que o mesmo ensinamento em uma outra tradição não conseguiu, né? O que não torna um ensinamento superior ao outro de jeito nenhum. Torna aquele ensinamento um caminho mais fácil para alguém, né? Eu, por exemplo, eu tenho muito mais facilidade com as tradições ditas ocidentais, né? Alquimia, esse tipo de tradição aqui, não a católica, né? Porque isso aqui não é catolicismo, não é catolicismo clássico, embora ele tenha sido um santo católico, mas ele ficou também escondido durante algum tempo, até que foi descoberto, assim como os outros católicos, né? Outros místicos católicos, né? Exatamente por isso de mostrarem um caminho interno. Vocês viram que aqui eu não falou em nada de igreja. E não é porque eu cortei, não, é porque não fala. Ele mostra um caminho interno. Então, por isso, por ele mostrar o caminho interno, é que você percebe essa igualdade com outras tradições. Mais algum comentário, gente? Mestre, posso falar? Pode, venerável ancião. Tá. Então, o São João da Cruz, a linguagem que ele utiliza da alma como noiva, do encontro da amada e do amado, essa linguagem que ele utiliza é uma linguagem que causou algum espanto naquela ocasião, porque, na verdade, é uma linguagem extremamente similar à tradição sufi. E, naquela época, ainda existiam sufis na Espanha. Os mouros tinham recém sido expulsos, né? E existiam muitos sufis ainda na Espanha. Tem um livro de um autor brasileiro que eu comecei a ler, mas a linguagem um pouco difícil, e que ele trata sobre Ibn Arabi, né, que é o maior de todos os mestres sufis, um dos maiores, que nasceu também na Espanha, que diz, né, que na Universidade, acho que de Salamanca, né, onde o São João da Cruz estudava, que havia tradução para o espanhol ou castelhano, que o valha, havia tradução dos livros do Ibn Arabi para o espanhol. E nesse livro e em outros textos, fala-se que na rua que dava acesso a essa universidade existia uma mulher que era sufi, muito conhecida. Então, assim, a linguagem que ele utiliza pode ser apenas uma sincronicidade, mas eu acho que vai além disso. Tem alguns escritos de santos espanhóis, inclusive do São João da Cruz, que são próximos demasiado da linguagem utilizada pelos sufis da Espanha moura. Então, assim, muito provavelmente aconteceu uma troca ali, né? Porque a linguagem é por demais similar para ser coincidência, né? Na pior das hipóteses, é uma enorme sincronicidade. Obrigado. Tem um outro autor espanhol, místico cristão também, que eu gosto, que você, Denise, Mariano, já devem ter visto eu fazer a palestra sobre ele umas 43 vezes, pelo menos, que é o Raimundo Lúlio, Raymond Liu, Ramon Liu. O nome dele ele vai aparecer de forma diferente nas diferentes línguas, né? Que também ele foi um abade, né? E nele, isso aí sobre São João da Cruz, que eu não li muito sobre ele ainda, mas eu ainda não tenho elementos para te dizer, Oswaldo, embora eu também ache que ele teve contato, sim, pela época histórica, né, que ele viveu, né, pela influência árabe ali na Península Ibérica, né? Eu tenho a impressão de que ele deve ter sido realmente influenciado, né, pelos sufis, mas o Raimundo Lúlio, ele teve um servo, né,
um escravo, não sei, alguém que trabalhou com ele, que era um sarraceno, com quem ele estudou árabe e ele depois tenta ir para converter os árabes para o cristianismo, né? E acaba morrendo, né, nessa história, né? Isso leva à morte. Mas e lá também a mistura da linguagem, né, a influência é muito nítida, né? E aqui eu não teria muita dúvida não de que há uma influência assim. Esses místicos, né, cristãos, católicos, né, que foram escondidos pela igreja, né, Mestre Eckhart, né, da Alemanha, a outra que eu já fiz uma palestra sobre ela também, aquela monja alemã medieval também, Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen. Essas pessoas, elas não ficaram restritas ao catolicismo ou ao cristianismo. Elas foram em outras fontes, né? Mas não saíram da sua igreja, não saíram da igreja, não se afastaram da igreja. São João da Cruz foi preso, ele esteve preso. Eu acho que esse livro foi escrito na prisão. O poema foi escrito, me parece que foi escrito na prisão. São detalhes que eu vou até tentar buscar mais para trazer, de repente, como a gente vai ter menos slides, né, e eu já falei a vida dele, de repente eu trago alguma informação sobre isso. Mas coisas importantes dele foram escritas na prisão, né, realmente, né? E essa influência, ela com certeza existiu. Se algum dia, gente, se essas nossas programações continuarem, né, de reuniões conjuntas, esses dois personagens são personagens bem interessantes que eu tenho material sobre eles. A gente pode aí, uma vez por ano, né, trazer o Raimundo Lúlio, trazer a Hildegard von Bingen, Oswaldo e Mariano tem palestras sobre esses personagens assim também, muito interessantes também. A gente tem bastante coisa. Mas antes de passar a palavra para vocês, a gente queria também uma hora ver alguém do Get Juiz de Fora fazendo palestra para